Helder, um assunto sério agora, vai. Vamos falar um pouquinho, parar de falar de subcelebridades e falar de gente que existe mesmo, que é o Latino. Latino com sua... Mais um que fez uma harmonização facial que deu errado. Cara, é uma situação bem complicada. Vocês lembram muito bem que o filho dele com a Kelly Key não chamava o Latino de pai, né? Ele chamava o padrasto de pai, né? Mico Freitas. O Mico Freitas, e até adotou o sobrenome do Mico Freitas, né? Então, não sei se é esse filho, não sei quantos filhos o Latino tem, mas está aqui, ó. Latrino revela estar sendo extorquido e ameaçado por um dos filhos. O cantor usou o Instagram nesta terça-feira para falar sobre o relacionamento conturbado com um rapaz de 27 anos que é viciado. Tá aqui, ó. Ele apareceu no Instagram para fazer um desabafo e revelar que está sendo extorquido e ameaçado por um dos seus 10 filhos. Puta, essa galera aí não consegue, né? Para, essa genética não pode ir para frente, caralho. Não vai para frente essa genética. Criar tanto, né? Logo o Latino, cara. 10 filhos do Latino, a gente vai ter que aumentar 10 filhos do Latino na face da Terra. Pra que isso, cara? A genética toda estragada. O cara todo errado. De acordo com o artista, ele descobriu a paternidade desse moço quando ele tinha 18 anos, que tentou ajudá-lo, arrumou um trabalho e tudo mais. Porém, ele não quer fazer nada e apenas ficar usando entorpecentes e bebendo. Quem não quer, né, Latino? Fica só usando entorpecentes e beber. Todo mundo quer, Latino. Trouxe ele para perto, empreguei. Vamos ver o vídeo, vai. Vamos ver o vídeo que é mais interessante aqui. Oi, gente. Ó. Bom, hoje eu vim aqui falar de um assunto bem sério. Essa cara do Latino, Helder. Sério. Que fez, cara? É que nem o Eduardo Costa, né? Estão mudando de rosto agora, velho. Estão fazendo transfusão de cabeça, transplante de cabeça, velho. Tá parecendo o Eliezer da VTube, cara, que é legendário, né? É transplante de cabeça, galera, fazendo transplante de cabeça. Todo mundo, eu quero ficar igual o Eliezer, o legendário, marido da VTube. Aí foi isso que o Latino pediu. Eu nunca imaginei ter que estar passando por isso e principalmente ter que estar expondo uma situação dessa. Se não quisesse, só não precisava expor, né, Helder? Não. Não precisava expor, cara. Aliás, eu acho completamente errado você expor essa situação, Latino. Tá? Completamente errado quem também está transmitindo isso para frente. Mas cada um, né? Ainda mais quando se trata de um filho. Eu não vou dizer o nome dele aqui para não expor o meu filho. Mas eu tenho um filho que eu descobri aos 18 anos, né? Ele não convivia comigo. Eu só fui saber quando ele tinha 18 anos. Na mesma hora eu fiz DNA, trouxe ele para perto, empreguei ele em vários lugares, pedi ajuda para várias pessoas. Inclusive, na minha própria banda, trouxe ele para trabalhar comigo. Porra, que sacanagem. Depois não quer saber por que o filho se droga e toma bebida alcoólica. Teve que ficar ouvindo as músicas do Latino, cara. Em troca de dinheiro aí, né? Pô, se eu não ouvir, eu não vou ganhar. Então, foi quase que uma punição. Tá? Mas, infelizmente, ele não se adaptou em nenhum emprego que eu arrumei para ele, e nem na minha banda. Não queria trabalhar. E eu achei estranho aquilo, né? Convivendo com ele, trouxe ele para perto, causou inúmeras situações pesadas. Uma delas foi ter agredido a minha mulher, a minha atual mulher, quando ela estava com as cordas vocais operadas. Ele trouxe a Covid para dentro de casa, pesteou todo mundo com a Covid. Até que eu entendi que mas o problema ele não é bolsonarista, não é um vírusinho que não tem problema. Pelo histórico de atleta dele, não precisa, né, se preocupar com Covid. O presidente dele que falou, não sei o que ele tá reclamando de Covid agora. Pois é. Só questão de ter ficado anos e anos longe do pai. Ele tinha um problema mais sério do que isso, que era a dependência química. E quando a gente fala de dependência química, não é só questão do álcool e das drogas. Existe uma dependência química psicológica, do que a gente chama de pobre coitadismo, né? Que as pessoas, por algum motivo, elas preferem mergulhar na bebida, nas drogas, para, de alguma forma, se aliviar. Ou para justificar um passado, uma infância, uma adolescência que ele não teve ao lado do pai. Eu não acho certo isso, porque eu não tive pai presente, e também não tive muitas vezes a minha mãe presente, nem por isso eu me tornei um cara... Ih, a mãe aí! Ô, dona Regina Dirce Lorbeck, você não foi presente na vida do Latino, não? Ela levou ele para morar nos Estados Unidos. Pois é. Latino para mim é novidade. Também é novidade. Quem tá se fazendo de coitado é o Latino, né? Começou a se fazer de coitado, né? O presidente dele também se faz muito de coitado. Faz muito. Mau caráter.
E esse meu filho, convivendo com ele, eu pude perceber esse desvio de caráter que ele tem na sua personalidade, na sua sociopatia, né? E até que eu expulsei ele de casa. Falei, ó, não dá pra conviver comigo, infelizmente, por N motivos, tava pesando, o fardo tava pesado. E não só por ele não querer trabalhar, seus 26 anos, enfim, não parava emprego nenhum. E aí que eu fui descobrir essa dependência química. Devolvi ele pra mãe biológica, né? Pra mãe, no caso, a mãe adotiva, que também tentou segurar lá a situação dele, mas não conseguiu. Devolveu. Tipo os cachorros lá da Nice to Meet You lá, da como é o nome dela? Cláudia Hanna. Cláudia Hanna também devolveu os cachorros, cara. O do Latino devolveu o filho, mas não devolveu o Tuelvis. O Tuelvis se matou. Devolveu é um termo embaçado para se falar de humano, de ser vivo, né? De um modo geral, né? Tipo assim, pô, comprei um tênis, ele me serviu mal, eu vou devolver para a loja, trocar por outro modelo, pedir estorno do dinheiro. Não, devolvi meu filho. Ele também estava quase separando ela do marido, ela acabou expulsando ele de casa e ele foi morar na rua. Quando ele foi morar na rua, mais uma vez, eu, por pena, trouxe ele de volta para morar na minha casa. E aí ele causou inúmeras situações pesadas e desconfortos aqui em casa, que eu não podia segurar mais ele aqui, né? Eu não podia estar ensinando o menino a dormir todo dia, meio-dia, acordando, trocando a noite pelo dia, sem querer estudar, sem querer trabalhar. E eu estava percebendo que eu não estava ensinando ele da forma certa. Ele não queria nem trabalhar, nem estudar. Tudo que ele queria era se drogar e beber. Até que eu não aguentei. Assim como a maioria das pessoas, Latino, mas eu te entendo, Latino. Eu te entendo. É difícil conviver com uma pessoa assim, né? Eu nunca convivi. Nunca tive o desprazer de conviver com uma pessoa assim. E eu tendo a entender que é muito complicado mesmo, né? Por isso que o Latino devolveu a criança, né? E depois pegou de volta, né? Cláudia Hanna não, devolveu os cachorros, nunca mais quis de volta, né? Aí é outros 500. Eu não aguentei mais. Fui lá, liguei para a mãe biológica dele, conversei com ela, e aí ela foi, mais uma vez, falou, não, vamos tentar ajudar mais uma vez. Poxa, eu acho que dessa vez vai, vou levar ele para a igreja, vou tentar ver o que a gente consegue para tentar salvar. Não é igreja, né? Então, daí não é igreja, tem que levar psicólogo, psiquiatra, né? Aí levou para a igreja, aí vota no Bolsonaro, aí a Covid é uma gripezinha. Aí fica complicado a história, hein, Latino? Fica bem complicado. Salvar essa alma, que é uma alma que, infelizmente, está destruída pelo alcoolismo. Ela pegou esse meu filho, levou para Mato Grosso. Eu, inclusive, financiei a saída dele para lá. A gente montou um quarto com violão, com computador, com tudo que tinha direito, para ele tentar se transformar num homem maduro, profissional e ajuizado. Ela empregou ele numa lanchonete que ela tinha lá, né? Mas, infelizmente, não deu certo. Ele queria chegar meio-dia para trabalhar, para sair às 4 da tarde, não tinha empatia pela mãe, não tinha empatia pelas coisas que tinha que fazer em casa, até que ela descobriu que ele estava, mais uma vez, bebendo, enchendo a cara, guardando as garrafas de vodka debaixo da cama dele. A gente tem N vídeo, a gente tem um dossiê inteiro sobre essa história e os problemas que esse menino causou, não só na nossa vida, mas por não deixar a gente ajudar ele. Porque tudo que a gente queria era poder ajudar esse menino. Tudo. Inclusive, eu cheguei a financiar, falei para ela, olha, se quiser um psicólogo, se ele quiser se internar, eu financio isso para ajudar. Eu quero fazer com que esse menino tome juízo. A gente precisa ajudar esse menino. Até que chegou no fim da linha. Ela pegou ele num bar, bebendo, aí ela foi tirar satisfação com ele, e ele foi lá mais uma vez e agrediu a mãe dele, tentou agredir o padrasto em palavras, em gestos, e, enfim, fazendo escândalo no bar. Todo mundo ficou olhando para a mãe dele, achando que ela era a víbora da história, mas não sabe os problemas que ele estava causando por não querer se consertar, por não querer melhorar. Aí, enfim, com tudo isso, ela acabou chamando a polícia, enfiou ele dentro do ônibus e mandou ele embora, e ele foi para Santa Catarina atrás de ajuda de outras pessoas que me conhecem, né, e que de alguma forma se sentiu na necessidade de ajudá-lo. Mais uma vez, ele causou problemas e ele teve que sair dessa casa de alguns amigos nossos para tentar arrumar um emprego. Por que eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês? Por que você está fazendo esse vídeo? Expondo totalmente, porque o senhor estava sumido, porque ninguém falava do senhor. O senhor fez uma demonização facial aí que deu muito errado, né? Percebe-se aí, estão falando que é metade Eduardo Costa, metade esquerdomacho de Santa Cecília, metade Daniel Azulay, até falaram, lembrando do saudoso Daniel Azulay. E é complicado, hein, Latino? Para gravar um vídeo desse, né? Você está sumido da mídia, vai aparecer falando mal do filho, né? Com todos os problemas que seu filho tem, você tem que resolver nas internas, irmão. Você vai expor isso para quê? Para se passar de coitado? Acabou de falar que não pode ser coitado, que não gosta de coitadismo. Está se falando, passando de coitado. Porque eu estou cansado de ser extorquido pelo meu filho. Eu não aguento mais. Ele vivia dizendo que se ele quisesse abrir a boca para falar mal de mim, as pessoas poderiam acreditar nele, porque é um filho, as pessoas iriam acreditar no filho. E eu passei a vida inteira dando dinheiro para ele, porque eu não queria que, primeiro, que as pessoas vissem que ele era um mau caráter, né? Porque eu não queria que as pessoas
o ajudasse. E não queria que as pessoas o maltratassem, porque eu não queria que ele passasse pelo que eu passei na minha vida. Então eu fui sempre aguentando firme. E aí chegou uma hora que eu falei, não, chega, porque eu estava entendendo que eu não estava, de alguma forma, criando ele da forma que ele deveria ser criado, que é conversar, instruir ele de arrumar um emprego, de trabalhar, de ter uma vida digna. Eu estava só financiando as loucuras. E eu estava entendendo que esse dinheiro, ao invés de ir para o sustento dele, estava indo para o álcool, para as drogas e etc. Até que eu tive que parar. E parei de ajudar, até porque um menino de 27 anos deveria estar trabalhando, estudando, fazendo alguma coisa, né? E como eu descobri ele aos 18 anos, é óbvio que eu não tive essa convivência na sua adolescência, no momento que talvez um pai fosse mais necessário. Então eu acabei absorvendo essa culpa, entendeu? E talvez seja por isso que eu fiquei financiando a vida inteira essa condição de pai à distância, que não quer ele junto, porque sabe que ele é problemático, mas que de alguma forma queria ajudar. Só que eu tive que parar. Eu tive que parar porque o dinheiro não estava indo para alimentação, estava indo para sustentar o seu vício, e isso estava me causando um problema até espiritual, porque ao invés de eu estar ajudando, ele estava contribuindo para o seu vício. Então, assim, gente, eu estou me desabafando aqui com vocês, porque eu não sei se muitos de vocês já tiveram um filho com dependência química, e eu estou sofrendo muito com isso, porque eu queria muito poder ajudá-lo, sempre que ele precisasse, se ele quiser pedir ajuda para o pai, eu estaria aqui presente para ajudá-lo, mas eu entendo que nesse momento agora, o que eu tenho que fazer é cortar de vez o laço, cortar de vez essa pensão, porque ao invés de eu estar contribuindo para ajudar, eu estou acabando destruindo meu próprio filho. E é isso, gente. Eu vim desabafar porque eu recebo diversas ameaças desse menino. Ele fala que toda hora vai para a imprensa, que ele vai falar mal de mim, que ele vai me detonar e que as pessoas vão acreditar nele. Então eu tô aqui, antes disso tudo acontecer, não sei nem se ele vai ter coragem de fazer isso ou não, mas se ele já fez ou deixou de fazer, eu preferi vir aqui, me desabafar e falar exatamente o que está acontecendo. E o pior de tudo, ele se faz de vítima para a sociedade, para meus outros filhos, e tenta sempre de alguma forma mascarar a sua verdadeira face, entendeu? É isso, gente. Um grande beijo aí e tamo junto. Tá, e o Latino voltando aos holofotes da mídia, né? Depois de sumir, né? Tô meio babado aqui. Depois de sumir aí, né? E não ter novos sucessos. Cadê os novos sucessos do Latino? A gente está procurando, esperando os novos sucessos do Latino. Mas eu queria saber o que vocês acharam isso desse depoimento, se era necessário ou não, né? De acordo com ele, o filho vai explanar na imprensa aos todos os microfones o que fez o pai Latino. Lembrando que um dos filhos dele com a Kelly Key, com o Mico Freitas, não quis nem utilizar o sobrenome dele, que é Latino, né? Não quis usar o sobrenome Latino, quis usar o sobrenome Freitas, que é o filho dele com a Kelly Key, que eu também não sei o nome, e também não interessa para a gente saber. O Mecenas de Pequenas Causas fala Latino, 50% Padre Fábio de Mello, 50% Daniel Azulay. Eu acho que está parecendo muito o Eliezer, marido da Vitube, né? Eu acho que está bem parecido mesmo. Fernando Trevisan, quero fazer uma denúncia. Tem gente indo no cemitério das saudades para pedir pix à custa dos gatos abandonados. Isso é totalmente antiético. Pois é, Fernando Trevisan, que absurdo isso. Faz pix aqui para nós também, ó. Ontem a Carla Zambelli já conseguiu arrecadar R$200 mil em pix e a gente nem R$20, né? É uma brincadeira, né? Ania SR, Lily Allen também devolveu o dog porque comeu o passaporte. Porra, mas você vai adotar, vai comprar um cachorro, vai, né? Você não sabe o que é possível, e dependendo da raça também, dependendo de como... E às vezes não depende de raça porra nenhuma, é da característica do cachorro, da personalidade dele. Pô, você tem que saber mais ou menos o que você vai enfrentar, né? Senão não adota. É melhor adotar um bebê reborn. Aí eu sou a favor das pessoas adotarem um bebê reborn, que é muito melhor. Né? Elas não precisam ficar cuidando de seres, não vão devolver o ser. Se devolver o bebê reborn, foda-se. Não é aborto, tá, gente? Devolver bebê reborn não é aborto. Né? Que fique bem claro aqui. O Júlio C. Latino tá parecendo seu Patropi, parece. O Latino tá parecendo muita gente. Helder abandonando a live para ir no Doutor Peludo. Tem vergonha não? Pergunta o Catatal. É um absurdo. Continuem sentando o dedo no like aí e se inscrevendo no canal, mandando seu superchat. Ana Clara clareou Salles, Latino tá parecendo esquerdomacho de Santa Cecília com esse visu. Pois é, Ana Clara, tá parecendo mesmo. Você pegava o Latino? Eu não pegava o Latino, cara. Não, Latino não, né? Nem o Tuelvis era o macaco dele, o macaco Tuelvis aguentou, né? Fugiu. O macaco Tuelvis fugiu e foi declarado morto depois, né? Sumiu o macaco Tuelvis, o macaco do Latino. Nem o macaco aguentou o Latino, que diria um ser humano, né? Que ainda o Latino pede para entrar na banda.
Imagina isso, você, porra, meu pai já é o latino, né? Eu já não tive um pai presente. Agora eu descobri que meu pai é o latino, ele quer que eu trabalhe na banda dele. Pô, aí foi demais para criança, né? Foi demais para o adolescente na época. Né, latino? Tem que entender também, né? Que esse tipo de coisa não se faz. Marília Gomes, virar a costas, abrir mão do filho é a solução lorota pura. Pois é, virar as costas e devolver. Falou, foda-se, não quero mais pagar pensão, não quero pagar mais nada. É uma boa desculpa, né? Pra você falar, meu filho é problemático, então não vou cuidar dele. Porra, se fosse assim, né? A gente não teria. Você pode pôr no psiquiatra, no psicólogo. E o latino, pelo que eu imagino, tem condições de bancar tudo isso pro filho dele. Né? Muita gente não tem que usar o SUS, tem que usar o CAPS, tem que usar esse tipo de auxílio estatal. Mas o latino não. Né? O latino eu imagino que tenha dinheiro ou não tem dinheiro mais. O latino, eu não reconheci. Ó, baby, me leva pro manicômio. Minha sanidade morreu para o Eric Lang Sapira. Pois é. André Nascimento, aí no fim a culpa é da mãe, muito cara de pau, velho. Não, a culpa é do menino, então ele não quer mais ter a criança, né? Ele devolver hoje o adulto, né? Filho de 26, 27 anos. Eduardo Rodrigues, pai ausente é uma merda. O meu foi. Minha mãe quase morreu de trabalhar, eu não desandei, sabe Deus como. Não passo pano para pai ausente, não. Pois é, não tem que passar mesmo. Não tem que passar mesmo. Helder mais danado. O latino aguentou muita porrada calado. Pois é, olha que coitado, né? Marcelo Almeida, boa tarde, galãs. Melhor comentário. O latino parece o Patropi. Tá aparecendo. Tá aparecendo. O Noel, cruzamento de Naldo Beni com Sérgio Malandro. O latino ficou bem com esse visu novo, né? Latrino tá parecendo um aipo de óculos, fala o Carlos Eduardo. Quem quer dinheiro? Oi! Eu tenho uma solução que vai te deixar milionário. Trabalhe enquanto eles dormem que você vai chegar ao seu milhão rapidamente. Coma frango sem ossos no quilo, economize dinheiro e fique milionário. Você deve estar cansado de ouvir um monte de coach, picareta, vendedor de fumaça proferir essas frases, né? Não mal diagramado. Por isso, o que eu vou te propor aqui é uma renda extra todo mês, utilizando plataformas conhecidas dos apps de entregas e vendas de produto na internet. Não tem nada a ver com esquema de pirâmide e jogo do tigrinho. São aulas e dicas para mudar sua forma de enxergar o mundo digital. Parceiros nossos, como o Clayson, Desmascarando e o Thiago Santinelli, já ajudaram muita gente a ganhar seus 200, 300, 800 ou mais por mês. E para você não entrar nessa, basta entrar no nosso link que está na descrição e no primeiro comentário fixado e bater um papo comigo mesmo sobre essas novas formas de ganhar dinheiro no mundo atual com as plataformas já existentes na internet. E você vai poder testar o produto por 7 dias. Se não gostar, a plataforma devolverá todo o seu dinheiro, sem burocracia. Então, não fica comendo mosca. As ofertas são por tempo limitado. Bora!